Bom, primeiro agradecer a oportunidade que o IBROP dá para a gente. Eu trabalho nessa organização da sociedade civil, chamada Instituto Socioambiental, que atua desde 94 na defesa dos direitos socioambientais, ambientais e dos povos e comunidades tradicionais também. Então, vou compartilhar aqui com vocês um pouco do nosso aprendizado, né, nessa atuação sobre obras de infraestrutura. Então, primeiro, assim, de que lugar nós estamos falando, né, quando eu venho aqui trazer a nossa experiência. A nossa atuação de onde eu trabalho dentro do ISA é na bacia do Xingu, né, que é essa bacia hidrográfica desse rio que nasce em Mato Grosso e sobe até o Pará, e que possui, né, um lugar onde existem muitas obras de infraestrutura operando, planejadas, né? Então, a gente tem uma parte da BR-163, né, que está lá na bacia do Xingu, Belo Monte está na bacia do Xingu, uma parte da Transamazônica está no Xingu, hoje planejadas, né, a Ferrogrão, a FICO 2, uma rodovia que antes era a BR-080, hoje é uma estadual, 6322, também está no bacia do Xingu. E o importante, né, qual que é o reflexo, né, desse conjunto de grandes obras, né, na bacia, é que a bacia é uma dos locais, né, onde comporta um dos maiores corredores de unidades de conservação em terras indígenas no Brasil, que é o que a gente chama de Corredor Xingu, da sociobiodiversidade, que possui aí 21 terras indígenas e 9 unidades de conservação. E então, para explicar assim, nossa atuação, né, é em conjunto com as populações, né, nossos parceiros, associações de povos indígenas, associações de ribeirinhos, aí da bacia do Xingu, que se reúnem nessa rede chamada Xingu Mais. Então, o ISA faz parte dessa rede Xingu Mais. Hoje tem 32 organizações, dentre as quais nós somos uma, né, e que atuem na defesa dos direitos dessas populações. Então, no caso de obras de infraestrutura, nós apoiamos essas populações aí a buscarem seus direitos nesse contexto, né? E qual é um primeiro ponto, né, assim, de encontro, né? Qual que é o encontro entre essa obra de infraestrutura quando aterriza no território, né? Então, aqui é um conjunto sintético assim de algumas dos impactos, né, que as obras trazem. Então, remoções compulsórias, né, então deslocamentos, né, das populações, aumento das pressões antrópicas, né, sobre os territórios. Então, as obras acabam induzindo facilitando muitas vezes transportes, né, facilitando o acesso a locais e com isso trazendo o aumento aí dessas pressões antrópicas, como por exemplo aumentando o desmatamento. E também engendram conflitos no uso dos recursos, né? E o que acontece quando esse tipo de efeito encontra com os modos de vida tradicionais das populações, né? Com seus territórios, com seus lugares de importância cultural? Então, aqui é rapidinho, só um vídeo de 1 minuto para ilustrar um pouco sobre isso. Só um disclaimer, né? A gente está até aqui com o IBAMA, assim, o objetivo não é contestar, né, a obra aqui, mas é só para a gente ter uma visualização do que significa uma remoção compulsória de uma população tradicional, por exemplo. Opa! Obrigada. Belo Monte não tem nada de belo. Na verdade, é um empreendimento de destruição. Porque nós não estamos de que viver. Nós saindo daqui, ficar sem a nossa pesca, como nós vamos viver? Para ver como tem prova que nós morávamos aqui, ó, que meu barraco até hoje está aí ainda, que nem isso vocês não vieram de manchar. Eu não acho que eu saí da minha ilha. Eu fui expulsa dela. O que eu tenho tá enterrado aqui. Os ribeirinhos são pessoas que nasceram e se criaram na região do Rio Xingu. Elas não conhecem outra cultura além dessa. Por isso foi criado esse conselho de pessoas, para que cada um reconheça a família do ribeirinho, da onde ele veio, aonde ele morava, como ele vivia. Em cima do nosso mapa
Já fizeram a revisão dessas áreas tudinho e constataram realmente que esse é um lugar certo do Ribeirinho morar. Quando a gente está aqui, na realidade, a gente parece que nunca nem saiu daqui. Por isso que é a importância do nosso reassentamento do território, para poder nós voltar a essa vida que nós tínhamos antigamente. Porque fala assim, não, por que vocês querem voltar a morar perto? Porque toda vida nós moramos perto, toda vida nós vivemos assim. Um ajudando o outro, um sendo vizinho do outro. E o rio é o mestre. Ele é o pai. E aqui é a mãe. Ninguém deve ser essas duas coisas. Então, o Ribeirinho, o lugar dele é na beira do rio. Então, assim, é uma ilustração, né, de que o que é um reassentamento, né, de uma população tradicional não pode ser um reassentamento para uma casa, né, urbana, né, que é o que aconteceu no caso aqui de Belo Monte. Então, isso é mais para nossa reflexão. Bom, então, o que nossa experiência, né, com nesses contextos, nesses casos, nos ensinaram? Primeira coisa, a gente entendeu que um empreendimento ele não é um evento solto, né, no tempo. Ele deveria ser, ele está incluído assim num ciclo, né, num ciclo de vida. E o que a gente viu é que, muitas vezes, na maioria das vezes, quando o empreendimento aparece nos territórios, ele já está no momento de implantação no ciclo de vida. E a decisão de investimento ela já foi tomada. Metade do ciclo do investimento já passou. Né? Quando eles chegam no território, eles já chegam para ser implantados. E qual é o problema disso? Né? O problema disso, nós fomos descobrir, é que quando a decisão de investimento já foi tomada, a capacidade de influenciar os resultados desse investimento ela é mínima. Né? As etapas iniciais do ciclo são as mais decisivas para se influenciar e determinar o que é esse investimento. Então, no caso, tem todo o problema, né, chegar o empreendimento no território quando todas essas etapas já passaram. E o que a gente ouvia muito é, mas vocês serão ouvidos no licenciamento ambiental, né? Vai ter uma oportunidade para que os pleitos, né, das populações que são impactadas sejam incorporados. Né? E a gente foi entender, então, bom, o que significa, né, o que é o licenciamento? O licenciamento ele é um instrumento da política ambiental e o único processo de gestão de impacto social... Desculpa. Tá. É o único processo de gestão de impacto socioambiental que está regulamentado. Né? Mas ele não é o único processo, né, que entrecorta esse ciclo de investimento. Né? Existem outros instrumentos e outros processos da própria política de infraestrutura, né, como o Davi já apresentou para a gente. E a gente descobriu que pouco desses outros processos estão regulamentados, né, ou de forma geral, no país, e que pouco tem relacionamento com as boas práticas internacionais. Então, esse quadrinho, digamos assim, sintetiza nosso aprendizado, né, com relação às competências de cada um desses processos. Né? Então, enquanto o planejamento de infraestrutura, ele vai definir o que vai ser investido, né? Qual é o investimento. Enquanto o licenciamento ambiental, se a gente puder fazer uma divisão entre dois momentos do licenciamento ambiental, um primeiro momento ele vai falar se aquele investimento pode ser executado, e em um segundo momento ele vai falar como ele deve ser executado. Mas a gente vê que são objetos diferentes, né? Atribuições diferentes para cada um desses processos. Qual é a decisão que o planejamento deve tomar? É uma decisão de priorização do investimento, em primeiro momento. O planejamento ele deve informar quais são os investimentos prioritários de infraestrutura. As decisões do licenciamento são as decisões de emissão das licenças ambientais. Né? Em primeiro momento, a prévia, se for trifásico. No segundo momento, no como, as licenças de instalação, de operação. Qual é a pergunta que deveria nortear, ou que norteia, mas deveria nortear o planejamento? Né? Quais são as alternativas de investimento mais alinhadas às diretrizes estratégicas de políticas e de planejamento setorial, que também acho que é o que o Davi já falou para a gente, né? Essa questão do planejamento estratégico.
E aí, quando você, depois que vê uma alternativa de investimentos, você escolhe, prioriza. Qual projeto de investimento traz o maior retorno socioeconômico? As perguntas do licenciamento ambiental, a primeira parte é se a viabilidade ambiental do empreendimento, e, em segundo momento, se vai ter condições para a instalação e para a operação do investimento, e quais seriam elas, né? A gente tem aqui processos avaliativos diferentes também do planejamento do licenciamento ambiental, né? O licenciamento ele usa o instrumento da avaliação de impacto ambiental, né, que realiza um estudo de impacto ambiental, e, posteriormente, os planos básicos ambientais, as condicionantes, determina. E o processo avaliativo do planejamento os processos avaliativos do planejamento utilizam de outros instrumentos, como análise custo-benefício, que o Davi também já comentou, avaliações estratégicas de impacto, análise de risco e análise distributiva. Mais para frente eu vou comentar um pouco. Mas, enfim, são processos distintos, que se conversam, mas que são outros, né? E também, enfim, o que a gente entendeu é que o planejamento e a primeira parte do licenciamento ambiental deveriam, então, definir a decisão de investimento. Depois disso, depois dessa aferição, aí sim deveria haver uma decisão de investimento e depois, dando consequência ao licenciamento ambiental e a um outro momento de gestão, né, do investimento, a implantação e a operação. Mas a gente viu que não é bem assim que a coisa funciona, né? Na prática, o licenciamento ambiental não tem interferência na decisão de investimento, principalmente no investimento privado e tampouco do investimento público em infraestrutura, né? E o planejamento ele não é orientado, assim como o Davi já falou, por essas perguntas, né? De cunho estratégico, de cunho de priorização do maior retorno socioeconômico, não utiliza desse tipo de avaliação, desses processos avaliativos, que, como o Davi falou, análise custo-benefício não é prevista e é muito pouco utilizado. O que a gente vê em alguns casos são avaliações socioeconômicas que utilizam metodologias que não são as mais adequadas, e mais para frente eu vou comentar um pouco. Então, o planejamento, no final das contas, decide, né, indica qual que é a decisão de investimento, mas sem que haja uma transparência sobre os seus critérios técnicos, políticos para essa decisão. E, finalmente, a participação e o controle social previstos no planejamento também, ela é muito aquém do que ela deveria ser. A gente não vê processos de engajamento significativo. Engajamento, ele significa que você mapeia as partes interessadas nesse investimento e que você, de fato, traduz essa participação de uma forma que isso seja possível e significativo para essas populações, né? Então, a gente não vê esse tipo de processo. A gente também não vê que seja uma participação iterativa, né? Ela não é tempestiva e também não é iterativa. Às vezes, é uma consulta que acontece, simplesmente abre um processo de consulta, e isso quando um plano já está pronto, né? Não houve uma possibilidade de participação da sociedade na definição das prioridades, dos critérios para a definição desse plano, né? E muitas vezes ela é só informativa, né? Ela pode ser até uma consulta pública, mas a gente tem nenhum retorno das nossas contribuições, porque no fundo era só para informar mesmo que tem um plano saindo e que é isso que vai acontecer. Outra constatação nossa é que o licenciamento ele é o único procedimento, o único processo regulamentado para definir o como, mas ele é restrito, as suas competências dessa definição do como são restritas. Restritas a quê? Restritas a definir obrigações exigíveis para o empreendedor e restritas a avaliar os impactos daquele empreendimento de forma individual. Então, por mais que você veja que no território o que vai de fato impactar uma terra indígena, uma população, é o resultado da implantação daquele empreendimento em conjunto com outros empreendimentos e outras atividades, no licenciamento ambiental, não é possível você exigir, por essa questão do nexo de causalidade, que aquele empreendedor arque com as consequências dessa sinergia de todos os impactos, né? Isso até é um pouco é até compreensível, né? Por que um empreendedor tem que arcar com o que acontece quando o seu empreendimento quando os impactos do seu empreendimento operam em conjunto com os outros empreendimentos. Mas a questão é que muitas vezes esses são os impactos que chegam
as terras indígenas são os indiretos, são os sinérgicos, né? São os chamados cumulativos. Então, a gente entende que deveria ter, importante que aconteça, né? Deveria existir um processo de gestão de risco socioambiental que esteja ligado ao planeta, né? Esteja ligado à política de infraestrutura, que seria uma definição de um como mais, como esse empreendimento pode ser implantado e operado, mas que englobe obrigações do poder público, né? E que englobe essa identificação dos impactos cumulativos dos outros empreendimentos e atividades no território. E, como eu falei, o licenciamento ele pode definir as condições ambientais, um PBA, mas ele não pode definir a realização de uma política pública. E a gente aprendeu isso com alguns empreendimentos que tentaram fazer isso no âmbito do licenciamento ambiental, né? Por exemplo, então, se a gente vai implantar esse empreendimento e tem muito risco de aumentar o desmatamento, vamos definir como condicionante dessa licença que aquela terra indígena seja homologada e finalizada a sua demarcação. Esse é um caso concreto de Belo Monte, né? Então, a gente tinha lá, por exemplo, como condicionante a finalização da demarcação de uma terra indígena chamada Piteréua, por exemplo, que eu não trouxe aqui, infelizmente, mas que isso não aconteceu porque o órgão ambiental não pode exigir a realização de uma política pública. E, infelizmente, hoje, a Piteréua é a terra indígena mais desmatada do Brasil, a ponto de que ela foi comida foi tão invadida que teve uma tentativa de um acordo para que ela fosse diminuísse os seus limites, enfim. Então, a gente vê que existe um como mais que precisa incorporar outras condições, né? Essas condições de ações antecipatórias, preparatórias do território para recepcionar o empreendimento, para deflagrar políticas públicas e que pode utilizar de outros tipos de instrumentos avaliativos, como a avaliação estratégica de impacto, como a avaliação ambiental estratégica, que também é um instrumento muito importante e pouco utilizado. Mas a gente também descobriu, claro, que assim, isso é o que como deveria ser, né? As condições para que a gente tenha gestão de riscos e impactos socioambientais de empreendimentos já na implantação e operação. Um exemplo do porquê que é importante você ter porquê que seria importante, né, nós termos um tipo de instrumento, de processo de gestão de riscos para além do licenciamento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de risco de desmatamento indireto, e eu já dei o exemplo de Apiteréua, mas agora um risco de desmatamento indireto é algo que o desmatamento induzido por uma obra, muitas vezes não ele é mediado por uma série de outros efeitos que na verdade resultam no desmatamento indireto, né? Por exemplo, redução o empreendimento vai imputar numa redução do custo de transporte, que vai imputar numa melhora do custo de oportunidade para a conversão de áreas de vegetação nativa em plantação. Então, esse é o risco de desmatamento que deveria ser observado, e para isso políticas públicas deveriam ser implementadas para evitar esse tipo de desmatamento. E esse tipo de avaliação, você vê que ele não cabe dentro do licenciamento ambiental, único e exclusivamente. Então, na prática, não existe tudo isso que eu falei que deveria existir. Ele não existe esse acompanhamento do investidor, que é, no caso, o poder público. Ele não faz esse acompanhamento, essa gestão dos riscos depois da decisão de investimento. Só o licenciamento ambiental existe, mas as demandas, né, essas demandas todas que eu estou falando para vocês, elas vão cair para algum lugar e elas caem para o licenciamento ambiental. Isso aumenta a judicialização do licenciamento ambiental, que imputa em aumento de atrasos e aumento de custos na implantação e operação dos empreendimentos. Outra coisa que acontece também é, pela ausência desse tipo de procedimento, a sociedade civil e as populações acabam tendo que ir no varejo, né? Então, e obra por obra, tentar fazer com que o governo entenda que aquele empreendimento ele vai ter risco de desmatamento, risco de violação dos direitos dos povos, dos direitos humanos, e que, para isso, vão precisar serem adotadas algumas medidas. Então, nesse varejo, a gente consegue um plano de desenvolvimento subregional da Bacia do Xingu, no caso de Belo Monte, um plano de desenvolvimento sustentável da BR-163, mas tudo isso
com esse custo, né, de convencer de que, olha, a gente vai precisar mais, né? E as populações falam muito isso, né? Nós não somos contra o desenvolvimento, mas a gente precisa que isso seja feito nos ouvindo, né? E de fato olhando para o que é, quais são os impactos disso, né? Por que se ele vai ser tão bom para o desenvolvimento, por que ele vai trazer tantos custos e prejuízos para mim, né? Enfim, esse tipo de coisa que acontece na prática que a gente vê. Então, no final, nossa ponderação é, essa fala, né, de mas vocês serão ouvidos no licenciamento ambiental, em primeiro lugar, o licenciamento ambiental é indispensável, né? Ele é indispensável, mas ele não define na prática a tomada de decisão do investimento em infraestrutura. Ele deveria, mas na prática ele não define. Aí, quando a gente olha para o planejamento, ele não utiliza bons processos avaliativos de risco socioambiental baseados em boas práticas internacionais. Então, hoje a gente já tem muito acúmulo de boas práticas do que são esses processos avaliativos de risco para o investimento, e a gente não implementa isso no Brasil. O planejamento não seleciona necessariamente os projetos com maior retorno socioeconômico, que é o mínimo, né? A gente deveria, na hora de priorizar, falar, vamos escolher os que têm maior retorno socioeconômico, e não existe essa avaliação. Então, a gente, sociedade civil, fica sem saber o porquê que aquele empreendimento foi selecionado. E as respostas são vazias. Porque vai gerar emprego. Aonde que mostra? Qual foi a conta, né, que você fez? E qual foi a avaliação que você fez para falar isso? O planejamento não é transparente e nem oferece essas oportunidades de participação e controle social de qualidade. E não existe um instrumento de gestão de risco, de risco socioambiental da política de infraestrutura que acompanhe e avalie o investimento ao longo do tempo, como é exigido por muitos bancos multilaterais, por exemplo, quando eles vão fazer empréstimo para um investidor, para um empreendimento privado. Ele exige que o investimento seja acompanhado durante todo o ciclo de vida dele. Tem uma gestão dos riscos, depois também da implantação, durante a operação. E isso a gente não faz, o poder público não faz no Brasil. Então, qual é a nossa mensagem para vocês? Com licença, dá uma mensagem para como as auditorias de obras públicas poderiam ajudar a tornar a infraestrutura mais sustentável. Então, nosso primeiro pedido, né, é que vocês possam ajudar a elevar a régua dos processos avaliativos de risco socioambiental de investimento público em infraestrutura. Isso é uma vergonha, assim, na verdade, que a gente ainda esteja tendo que caminhar para que seja reconhecido que, no momento de planejamento de investimento, você tenha que olhar o risco de desmatamento, o risco climático. Aqui tem alguns riscos, né, as referências aqui, por exemplo, da OCDE, que são esses riscos que estão aqui são exigidos nas diretrizes da OCDE para as empresas. Então, isso é exigido para as empresas que fazem parte dos países membros da OCDE, mas para os estados, não, né? Quando fala de risco de desmatamento, por exemplo, a nossa maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é por mudança pela conversão no uso do solo. Então, não adianta a gente caminhar para fazer a avaliação de risco climático sem olhar para isso também, né? Enfim, risco de perda de biodiversidade, risco de degradação dos ecossistemas aquáticos, risco de violação dos direitos de povos indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais, risco ao patrimônio cultural, risco de reassentamento involuntário. Então, aqui tem algumas referências sobre isso. O segundo ponto é jogar luz sobre o retorno socioeconômico dos investimentos públicos em infraestrutura. A gente precisa, como sociedade, entender por que aquele investimento foi selecionado. E a gente precisa de clareza nessas informações, ou seja, informações completas das estimativas dos custos econômicos, dos benefícios econômicos e das externalidades. Então, quando a gente fala hoje em mercado de carbono, o que está acontecendo? Nós estamos incorporando as externalidades para dentro da nossa conta socioeconômica, né? Da nossa conta
incorporando os impactos de não mercado, que não são coisas que são transacionáveis, para dentro da nossa conta de custo-benefício. Isso que acontece hoje com o carbono, por exemplo. Essa é uma tendência, não tem mais como você fazer uma conta só considerando os benefícios financeiros, por exemplo, de investimento, ou falar simplesmente que vai gerar emprego. Você tem que fazer essa conta completa, e isso inclui incorporar os impactos sociais, os impactos ambientais. Isso não sou eu que estou falando, isso está no Guia Geral de Análise Socioeconômica de Custo-Benefício de Investimento em Infraestrutura, que o governo federal lançou em 2021, e que é muito bom e que fala tudo isso. É só vocês abrirem lá na parte das externalidades. E um segundo ponto é análise distributiva de custo e benefício. Não adianta só falar, isso aqui vai gerar um benefício social líquido muito bom. A gente tem que falar para quem. E para quem significa ter uma matriz das partes interessadas, ter uma matriz de todo mundo que vai participar de alguma forma, direta ou indireta, desse investimento. E mostrar sobre quem recaem os benefícios, sobre quem recaem os custos, e se as transferências de bem-estar que vão acontecer, elas são desejáveis do ponto de vista do interesse público. Não adianta você ter um empreendimento que vai gerar muito benefício para a sociedade brasileira como um todo, se todos os custos vão ficar em cima das populações que estão lá. Isso é um tipo de questão que a gente tem que se fazer, né? E se for tomada essa decisão, que ela seja transparente. Que ela seja transparente. Foi optado transferir o bem-estar da população que vai receber esses custos para a sociedade de forma geral, que isso fique transparente na tomada de decisão, e não como é feito hoje, de uma forma que ignora e tira da conta, né, esses impactos. Esses impactos têm que estar na conta. E, por fim, valorizar o que vocês podem fazer para melhorar, né, para a gente caminhar para essa infraestrutura sustentável. Valorizar e incentivar a participação e o controle social sobre a decisão de investimento. Isso não é uma exigência só das populações que são impactadas, nossa, que chato. Isso é um requisito da governança de infraestrutura da própria OCDE. E aí, por isso que eu trouxe essa publicação aqui. Vocês podem ver nas referências, muitas referências de recomendações da OCDE, de recomendações de bancos multilaterais, falando sobre a importância da participação na tomada de decisão no ciclo de investimento em infraestrutura. E, por fim, aí sim, a gente tem um mecanismo específico de participação das populações tradicionais, dos povos indígenas e quilombolas, que é a consulta livre, prévia e informada. Ela, embora ainda não esteja regulamentada no país, ela já é exigida em diversas decisões judiciais e também em uma decisão, um acórdão, né, do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Não sei se tem alguém aqui que é do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Nesse acórdão aqui, 58.861, de 9 de maio de 2019, em que o tribunal exigiu que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado realizasse a consulta livre prévia informada sobre a FEPAS, uma ferrovia, um projeto de ferrovia, e devolveu isso para a Secretaria. Então, é importante que vocês saibam disso, né? É importante que a nossa diversidade do país e os direitos dessa diversidade sejam conhecidos por vocês também, e que, se possível, vocês valorizem e incentivem a nossa participação e a participação dessas populações que muitas vezes ficam invisíveis nesse processo de decisão de infraestrutura. E aí eu queria passar rapidinho esse vídeo, mas eu queria pular para o minuto 2. Será que você consegue? Esse é um vídeo da Associação Terra Indígena do Xingu, que é uma terra indígena que faz parte desse corredor que eu falei. Tá ótimo aí. Cresceu 135% em 10 anos. Obras de infraestrutura, como a rodovia BR-242 e a FICO, entre outras, pressionam o nosso território. Elas ameaçam os últimos remanescentes florestais da região, protetores das nascentes que ainda restam. O desmatamento resseca a floresta que sobra, aumentando o risco de fogo descontrolado.
acelera o assoreamento dos rios, diminuindo sua profundidade e alterando suas composições químicas, temperatura e turbidez, o que prejudica a navegação e a reprodução dos peixes, nosso principal alimento. Somos mais de 8.000 pessoas de 16 povos. Nosso modo de vida mantém quase 3 milhões de hectares de floresta em pé. Embora seja vital para todo o Brasil, nosso território enfrenta ameaças. Exigimos o respeito do governo e que todas as decisões com impactos em nossas vidas sejam discutidas primeiro conosco. Fizemos o nosso protocolo de consulta, que define as regras para esse diálogo acontecer. Queremos que vocês as cumpram. Antes de interferir em nosso presente, nosso futuro e nossas origens, consultem-nos. E aí, só para terminar com um otimismo, né? Esse povo está sendo consultado, né? Essas populações estão sendo consultadas sobre a implantação da 242 e da FICO. A gente teve uma reunião em julho, né? O IBAMA estava lá, a FUNAI estava lá, o DENIT estava lá, a Infra-SA, que é a empreendedora atual da FICO 2, estava lá, a Rumo, que é a possível empreendedora da FICO 2, também estava lá. Então, é possível a gente fazer uma infraestrutura que respeite as populações, que respeite os territórios, mas a gente precisa começar. E isso é urgente, né, no contexto que a gente vive hoje. É isso. Obrigada.